Galera, saiu o primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen e começa dessa forma o arco do passado do Gojo no ano de 2006, época em que o Satoru Gojo era apenas um jovem muito dinâmico e ainda era colega de classe e melhor amigo de Suguru Geto. Vamos falar hoje sobre esse primeiro episódio e sobre o hate que a animação dessa segunda temporada vem sofrendo por ter tido supostamente um downgrade em relação à primeira temporada. Eu realmente quero saber a opinião de vocês em relação a essa mudança que existiu nessa segunda temporada em relação à animação. Então já deixa nos comentários o que vocês acharam sobre esse primeiro episódio e vamos finalmente falar sobre a volta do anime de Jujutsu Kaisen, galera. Não só sobre a animação, mas sobre o episódio como um todo e esse início desse passado do Gojo, desse flashback do Gojo. Quem já for de casa pode chegar descendo o like aí embaixo e quem não for, eu te convido a fazer parte da expansão desse canal, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo, não só sobre a reta final do mangá, mas também sobre a segunda temporada do anime, galera. Vários vídeos vão saindo, já estão saindo inclusive, e você pode conferir todos eles aqui no canal, beleza? Vamos lá então, galera. O começo desse episódio, ele mostra pra gente uma missão com a Mei Mei e a Utahime num prédio da prefeitura, investigando os negócios que estavam acontecendo, obviamente envolvendo espíritos amaldiçoados. Essa primeira parte do episódio, ela foi bem curta na versão do mangá, mas no anime ela teve várias cenas estendidas, né? Todo esse primeiro plot, né? Essa primeira parte do episódio, ela foi bastante longa e durou praticamente metade do episódio, não só pra conseguir encaixar na duração do episódio, mas na temporada como um todo, né? Pra forma como eles queriam e precisavam distribuir todos os elementos e fazer tudo isso caber nessa temporada. Falando sobre o visual das personagens, primeiro em relação ao visual da Mei Mei, ela tá com aquele rabo de cavalo preso pra trás, que é consideravelmente melhor do que o visual que ela usa atualmente com um rabo de cabelo completamente pra frente, galera, que é um negócio absurdamente esquisito e ridículo, mas nenhum visual bate a aparição que ela teve na primeira temporada, quando ela conversa pelo telefone ali, né, com o Satoru Gojo, galera, quando ela tá de cabelo solto ali na primeira temporada, nenhuma versão supera a dessa aparição dela. E falando sobre o visual da Utahime, que pra quem não lembra é uma estudante da escola de Kyoto, ela usa basicamente as mesmas roupas de quando a gente conheceu ela nos tempos atuais do anime, mas a única diferença é que ela tem uma cicatriz no rosto que a gente não sabe exatamente como ela conseguiu depois desse flashback. Mas de qualquer forma, a Utahime, ela tem uma participação muito boa na luta contra o Sukuna, auxiliando o Satoru Gojo. Agora, falando sobre o mecanismo da armadilha em que elas se encontravam, onde elas pareciam estar andando em círculos num looping espaço-temporal, elas na verdade percebem que não estavam andando em círculos dentro daquele corredor, mas sim andando em linha reta, e que o espírito amaldiçoado realocava as partes do corredor uma após a outra para dar a impressão de que o corredor nunca terminava. E o mais legal disso, né, não só pela sacada da estratégia do espírito amaldiçoado em criar aquela armadilha, foi como o anime ele adaptou a forma como elas, as personagens, elas identificaram essa armadilha. No mangá, eles ilustram bem explicitamente, bem tecnicamente como aquela armadilha estava acontecendo, mas no anime dá pra ver que a gente vê elas usando as barrinhas e pacotes de biscoito e cereal e etc para ilustrar, ou seja, deixa tudo mais natural e orgânico pra gente, ao invés de simplesmente colocar ali, pum, um desenho técnico ali, na verdade não era um círculo, na verdade era um corredor, deixa mais natural, e é uma forma do anime ele aproveitar dos elementos que ele possui, que é a quantidade de quadros que ele pode abordar em cena. No fim das contas, o conflito é resolvido com a ajuda de Satoru Gojo, que faz a sua aparição junto de Suguru Geto, que restringe o espírito amaldiçoado que estava realizando aquela armadilha. E é muito engraçado a gente perceber como o Gojo no passado ele era esse estudante rebelde, enquanto o Geto ele era um estudante todo certinho através dos diálogos que a gente vê entre eles, né? A gente vê como eles esquecem de criar aquela barreira para ocultar o incidente no prédio da prefeitura, e o Gojo ele diz, né, não, mas pra quê
ter uma barreira se ninguém consegue, né? Nenhum não feiticeiro consegue ver espíritos amaldiçoados. E o Geto ele diz, é importante manter a confidencialidade desses incidentes para manter os não feiticeiros no estado de paz e dessa forma não fazer com que ainda mais espíritos amaldiçoados apareçam, já que eles aparecem justamente através do medo das pessoas. E o Gojo ele diz, mas é um saco ter que cuidar dos fracos. E o Geto responde que a sociedade precisa cuidar dos fracos e manter os fortes sob vigília, que a feitiçaria existe para proteger os não feiticeiros. E é engraçado como toda essa conversa, todo esse diálogo acontece numa quadra de basquete ao invés de uma sala de aula como é no mangá, para deixar esse ar ainda mais juvenil e dinâmico para eles dois, ao invés de, né, só mostrar eles sentados numa sala de aula. Então dá pra ver, galera, como eles eram bem diferentes no passado, mas ao mesmo tempo muito parecidos com o que eles viriam a se tornar depois, porque o Gojo, apesar de ser no passado um estudante rebelde, ele continua sendo um feiticeiro bastante rebelde, só que ele passou a querer proteger os fracos. Por outro lado, o Geto, ele continua sendo aquele cara muito certinho e metódico, só que ele passou a não querer defender os fracos. Então eles continuam muito fiéis ao que eles eram no passado, mas com visões e ideais e objetivos diferentes, completamente opostos na verdade. Satoru Gojo e Suguru Geto então recebem a missão nesse episódio para transportar o receptáculo que será fundido com o mestre Tengen, chamada Riko Amanai. Mestre Tengen esse que, apesar de não aparecer nesse episódio, é o principal feiticeiro responsável pelas barreiras que protegem as escolas Jujutsu e o Japão como um todo. Esse feiticeiro tem a técnica inata da imortalidade, mas não de forma absoluta, já que o seu corpo continua evoluindo constantemente até o ponto em que, a cada 500 anos, ele precisa de um novo corpo para resetar o processo de evolução do seu corpo para que ele não se torne um ser transcendental e acabe correndo o risco de perder a própria sanidade e dessa forma coloque em risco a existência das barreiras criadas e fortificadas por ele ao redor de todo o Japão. Agora, todo esse plot é muito interessante, só que ao mesmo tempo o grande pecado que eu vejo nessa parte de apresentar esse conflito pra gente é o fato da gente sequer ver e ser apresentado a esse tal feiticeiro e a gente sequer ver também essas barreiras que protegem as escolas de forma mais explícita e que protegem o Japão também de forma mais explícita. Então, pelo fato da gente não ver esses elementos, né, visualmente, explicitamente pra gente, acaba fazendo com que a gente perca um pouco da importância em que a gente deveria sentir em relação a toda essa missão que eles recebem. E uma curiosidade pra vocês, esse mestre Tengen, a gente vê que ele quer possuir o corpo de uma garota, a gente vê o corpo dessa garota, né, ela aparece nesse primeiro episódio tomando banho ali na banheira, bastante à vontade, e por que esse safado, por que um desgraçado como esse ia querer possuir o corpo justamente de uma garota? Porque no passado esse feiticeiro também era uma mulher, e inclusive a gente teve essa revelação recentemente no mangá. Só que para contrapor os feiticeiros mais fortes da escola de Tóquio, existem grupos de interesse querendo evitar que isso aconteça, e um deles contrata o homem Toji Fushiguro para eliminar a garota Riko Amanai, que aparece no final do episódio, galera. Ele já preparado vendo ali de cima do prédio. Mas a cena de grande clímax no final do episódio, na verdade, ainda não envolve o Toji Fushiguro, mas sim o próprio Satoru Gojo e o Suguru Geto tentando resgatar a garota que já estavam tentando eliminar ela, galera. Agora, vamos falar rapidamente sobre a animação. A gente pode perceber nesse episódio como os traços dos personagens estão com menos detalhes e mais delicados, mas ao mesmo tempo a gente tem uma composição muito boa. A gente pode ver durante boa parte da primeira parte do episódio, enquanto a Mei Mei e a Utahime elas estão dentro daquela prefeitura, daquele prédio da prefeitura, a gente pode ver uma riqueza de detalhe nos cenários, enquadramentos e ângulos maravilhosos e ao mesmo tempo um dinamismo muito bom na cena de ação no final do episódio, galera. E eu sinto que, de forma geral, isso não só tem acontecido com o Jujutsu, mas eu percebo que isso parece ter se tornado uma espécie de tendência nos últimos anos, né? Você simplificar os traços em prol do dinamismo e em prol da fluidez na animação. E isso a gente pode ver principalmente
com Dragon Ball Super, quando no auge do anime semanal, a gente via cada frame do anime sendo praticamente um wallpaper pronto para você colar e salvar, né? Colar no Paint e salvar no seu computador. Só que depois, no filme que segue a sequência da história do anime semanal, que foi o filme do Broly, a gente pode ver uma diferença clara, que é justamente o que aconteceu com Jujutsu Kaisen nessa segunda temporada, que é o traço do Goku e dos personagens ficarem mais simples. E isso fazer com que os animadores eles pudessem trabalhar melhor a fluidez, né? Dar uma atenção maior na fluidez do anime. Então, apesar da gente não ter aquela possibilidade de ter wallpapers maravilhosos com os frames do anime, mesmo assim, eu acho que essa animação, ela tem sim o seu charme, ela continua sendo muito bonita, apesar de um pouco mais simples e com um traço mais delicado, e de qualquer forma, de forma geral, a gente tá tendo um excelente trabalho de composição, de dinamismo, de cenas de ação, de tudo, galera, de enquadramentos, de ângulos, de direção, tá tudo muito bonito nesse primeiro episódio, então eu acho que sim, dá pra gente relevar sim o sacrifício que foi feito em prol das qualidades por outro lado que a gente vem recebendo. Beleza, galera? Mais uma vez eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, e se você quiser ver como foi a batalha completa entre Satoru Gojo, Suguru Geto e Toji Fushiguro, eu recomendo você assistir esse vídeo que vai aparecer na tela agora pra você, galera, que mostra tudo exatamente como foi e nos mínimos detalhes, beleza? Até a próxima, tchau!